Muito bem, é um prazer estar de volta para estudar mais um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo é o de número 7 e que tem por título Socorro Espiritual. Fica evidente que este capítulo é interligado ao precedente. Nós estamos dentro de um encontro mediúnico ao qual André Luiz e Hilário são convidados a acompanhar, porque estão desenvolvendo um estudo das ações em grupamentos mediúnicos a partir da ótica dos espíritos desencarnados que a eles comparecem. A elas, as reuniões mediúnicas comparecem. Nós, enquanto encarnados, costumamos analisar, principalmente nos cursos preparatórios para o ingresso em tais grupos de natureza mediúnica, como deve ser a participação daqueles que ali comparecem na condição de integrantes médiuns de suporte, integrantes médiuns de atuação, integrantes também médiuns esclarecedores, como o encontro de hoje vai nos permitir constatar. Na nossa última conversa, havia sido acolhido, na verdade, recolhido pelos amigos espirituais, um espírito em flagrante estado perturbatório. Alguém que não tinha a menor noção de onde estava, do que lhe havia acontecido, até porque, regressando à realidade espiritual, cuidou de estabelecer uma sintonia extremamente forte com alguém que por ele nutria um sentimento muito intenso. Ele, particularmente, não tinha por aquela pessoa qualquer outro interesse que não fosse um interesse de passar o tempo. Porém, ela havia aprendido a admirar aquela pessoa, aquele homem, e com ele e por ele estabeleceram um sentimento extremamente forte, tão forte que os seus espíritos, a partir da desencarnação desta pessoa nominada como Libório, acabaram vivendo num processo de grande simbiose. Ele passou a se valer do veículo físico dela para fazer o que lhe parecia mais adequado. E a levou, como a narrativa de André Luiz nos fala, a um completo esgotamento. Esgotamento tal que fez com que ela buscasse ser atendida num grupamento, numa casa espírita. E é como fruto deste atendimento que ele, então, é afastado do veículo físico daquela moça e é conduzido à reunião mediúnica. Aprendemos também que, para desenvolver este tipo de abordagem, entenderam os espíritos orientadores do trabalho, seria útil fosse desenvolvido por uma médium que guardasse perfeita consciência do que estaria acontecendo. A escolhida é Eugênia, a quem fomos apresentados quando conhecemos o grupamento mediúnico que André Luiz e Hilário estariam frequentando. Ela, possuindo condições de desdobrar-se, ela facilitaria o intercâmbio, porque teria condições de exercer um controle
sobre o que o espírito comunicante, que está em completo desequilíbrio, vai dizer, vai tentar externar na medida em que for submetido ao processo de acolhimento. O capítulo de hoje é exatamente o capítulo que retrata o acolhimento. Socorro espiritual é o título que bem poderia ser, sem querer ter divergência da opção feita por André Luiz, mas despertamento espiritual. O nosso atendido, Libório, vai ser submetido a um processo de despertamento. Um processo que não é simples e que vai exigir de todos nós perceber com riqueza que os detalhes do capítulo oferecem a forma, a maneira de abordar. Há alguns pontos importantes dentro dessa narrativa e eu gostaria que a gente procurasse, antes de nela adentrar, levasse em conta um conceito que será muito presente, particularmente na atuação daquele que dirige o grupo, né? O nosso amigo dirigente, o Raul, ele vai ser fortemente intuído, né? E este processo da intuição exige que a gente pare um pouquinho previamente para entendê-lo, compreendê-lo, inclusive sob a ótica espírita, para a partir daí, então, desenvolver a nossa atividade. Se a gente for a um dicionário, e eu sempre me valho de um ou dois daqueles que comumente são acessíveis a todos os que usam esse mecanismo, nós veremos que a palavra intuição tem 3 significados. O primeiro deles é conhecimento imediato de alguma coisa, obtido por meio de um entendimento sensível ou intelectual. O conhecimento imediato, ele é um problema de ordem epistemológica, né? A teoria do conhecimento. Como é que é possível alguém ter o conhecimento das coisas sem o uso exclusivo da inteligência? Essa é uma questão extremamente séria do ponto de vista da epistemologia e que leva a uma posição assim de duvidar. Por que ele sabe de algo? Por que ele tem detalhamentos de algo se não é fruto do raciocínio dele? De onde veio isso? As ideias materiais, científicas a isto ligadas são, assim, vastíssimas, né? Não dá tempo aqui para a gente estudá-la, mas é interessante ver como se tenta explicar alguma coisa que não é fruto da nossa própria apreensão. Mas há um segundo significado, que se caracteriza por um conhecimento antecipado, caracterizado por um pressentimento ou uma presciência de algo que poderá acontecer. E aí, diferentemente da ideia que decorre da inteligência, do raciocínio, este tipo de definição se reporta claramente à chamada percepção extrasensorial, aquela que vem além do que nós podemos observar. Mas há um terceiro e uma última definição que os dicionários apontam,
que diz respeito a um conhecimento da essência das coisas, que vem a ser a capacidade de enxergar além das aparências. Esse terceiro significado é visto como uma questão metafísica, e ela está posta dessa forma porque há uma dúvida: como é possível alguém enxergar além das aparências e a realidade das coisas? Como é que isso seria possível, né? Porém, aquele que redige o dicionário, ele busca apontar todas as hipóteses que estão presentes, exatamente porque quem elabora um dicionário, elabora uma enciclopédia, ainda que tenha escolhas, promova escolhas do que vai ser abordado, ele busca, de uma certa maneira, sintetizar o conhecimento que sobre o assunto existe. Do ponto de vista espírita, essas três possibilidades são aceitáveis. Entretanto, dá para a gente ir um pouco mais além, e bastante além, se eu puder ser objetivo nesse momento, né? Primeiro, porque para nós a questão de intuição é claramente, num primeiro momento, uma faculdade anímica, tá? O fenômeno de emancipação da alma, ou os fenômenos anímicos, eles são produzidos pelo espírito encarnado nos momentos que ele se desprende do corpo físico, tá? Então, essa questão da faculdade anímica, ela é muito categorizada, está muito presente quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, a questão é a 415, e que está relacionada às visitas entre pessoas vivas. Kardec pergunta: que utilidade podem ter tais visitas se nós as esquecemos, se nós as olvidamos? De ordinário, dizem os espíritos, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, a visita entre pessoas vivas, e o sentido aqui está mesmo ligado lá no capítulo 8º, da parte 2ª, a emancipação da alma, é dentro desse contexto. Há uma questão muito clara para o espiritismo: isto é válido, isto é válido. Então, primeiro, é algo ligado à própria condição de ser espírito. O espírito tem faculdades que se tornam latentes, evidentes, no instante em que ele não está no estado de vigília. E isto todos nós, sem exceção, podemos e experimentamos. Podemos experimentar e experimentamos. Mas há uma segunda forma, dentro da maneira espírita, de observar, e que não está no contexto da enciclopédia. Isso pode decorrer de uma faculdade mediúnica. Isso decorre mesmo dela, né? E quando a gente vai ao Livro dos Médiuns, no item 180, descobre que os fenômenos de tal ordem são fruto da ação dos espíritos sobre um instrumento humano, o que foi denominado médium. A intuição manifestada, então, pela via mediúnica, ela é muito sutil. Surgem na mente da pessoa ideias sobre um assunto, um acontecimento, cuja origem, a rigor, é completamente desconhecida por aquele que faz
aquelas observações. Elas são, evidentemente, não fruto do seu aprendizado, elas são fruto das informações que lhe são apresentadas por alguém que com ela mantém um vínculo, seja eventual, seja o vínculo no desenvolvimento de uma tarefa como essa que nós estamos por analisar, né? Agora, até entendendo isto. Também há um terceiro aspecto que aparece para o Espiritismo, que não está no contexto daqueles do dicionário, da enciclopédia, mas que também se faz útil. A intuição faz relação com as provações da vida e estão definidas no próprio planejamento reencarnatório, né? E, para isto, nós encontramos na literatura informações do sentido de que, quando reencarnamos, pedimos aos espíritos que nos são superiores que nos ajudem na nova empreitada e pedem que eles, tanto quanto possível, nos ajudem a enfrentar aquelas provas por intermédio das quais tentaremos reparar as faltas que temos que ajustar. E, ouvindo deles as mensagens subliminares, talvez nos comportemos de maneira completamente diversa da maneira como antes nos comportamos quando as enfrentamos. É um pedido de socorro formulado antes da reencarnação, porque nós sabemos, a depender do grau de planejamento que tivermos possibilidade de desenvolver, que vamos ter que revisitar situações nas quais falhamos. Então, quando elas aparecerem, ajude-me a ser forte, para que eu não sucumba, para que eu não volte a incidir nos erros que no passado me fizeram não avançar. Aqueles, então, que nos amam, que supervisionam a nossa volta, que torcem para o sucesso da nossa nova empreitada, nesses instantes vão nos intuir e vão nos ajudar. Olha, guarde a paciência, tenha fé, modifique a sua maneira de agir, cuidado, não resvale para tal posição. Você, de certa forma, já sucumbiu aí. E nós, se atentos, talvez consigamos vencer aquela etapa. Há um último significado que o Espiritismo nos traz, que é o de refletir o aprendizado que desenvolvemos em outras épocas na realidade espiritual, né? É uma lembrança do aprendizado que nós adquirimos nos intervalos entre uma reencarnação e outra. Para muitos que estão conscientes, não é o caso do Libório, de que já se encontram desencarnados, este processo pode desencadear uma vontade de conhecer-se e de conhecer. Daí porque esse aprendizado nunca vai desaparecer. Aliás, tudo o que nós aprendemos, estando encarnados ou fora da matéria, nunca será inútil, nunca será descartável. Dá para entender o alcance, então, do Espíritas Instruivos. Porque, falando para aqueles que precisam ser despertados sobre a sua própria condição, o Espírito Verdade pega de Jesus o ensinamento maior, que é o amai-vos. Porém, acresce um outro que tem tudo a ver com a realidade do momento em que nós vivemos.
Já no século XIX, quando a doutrina espírita aparece na França, pelo trabalho de todas aquelas mãos sob a direção firme do Espírito Verdade, mas a condução no âmbito material do professor Rivaio, nós vamos perceber que o processo cultural fazia do acesso à instrução uma constante, uma luta. Há movimentos na França, naquela época, que vão acabar inspirando outros países europeus e chegarão em outros continentes, no sentido de dar à escolarização um rumo que não era o rumo de elites. Escolarizados eram os integrantes da elite desde o passado. Quanto mais nós voltarmos no tempo, vamos identificar sempre um grupo pequeno de pessoas buscando conhecer, refletir, adquirir informações. O século XIX, o movimento decorrente da Revolução Francesa, vai fazer com que isso se amplie. Então, a escola não será mais algo destinado a alguns, será estendida. Então, o nível de alfabetização vai atingir números que são números jamais experimentados pela humanidade. E o espírito, que então volta numa época em que esse processo é um processo disseminado, ele vai ter condições de aprender primeiro as letras e, se conscientemente despertado, vai fazer do letramento a ponte que vai levá-lo a enriquecer o seu próprio repertório pessoal. Há os que não vão sair do letramento, vão até conseguir aprender esta ou aquela situação, mas não vão avançar. Alegam para isso uma série de fatores, e que acho eu, a opinião aqui é minha, que são decorrentes da própria questão evolutiva. Ainda, mesmo que brindados com acesso à escola, com as informações, disto não vão fazer mais nada. E vão sempre alegar: olha, eu não tenho tempo, não tenho hábito, eu não consigo. É por quê? Porque esse esforço de buscar é para eles algo que está começando. A jornada dos espíritos é uma jornada multissecular. Então, de repente, é a primeira vez que conseguem chegar no ensino médio, a primeira vez que chegam a uma universidade, é a primeira vez que têm acesso a tantas informações, e é natural que, se não são convenientemente maduros para dar continuidade com os próprios passos, encerrado aquele período do banco escolar, vão permanecer inertes. Vão permanecer inertes, né? Eles têm a graduação, têm o diploma, têm a formação, mas se dedicarão a atividades práticas em que aquilo possa ser utilizado, mas por si, não buscarão. Então, tem o livro, e às vezes até o livro espírita empoeirado. Está lá na estante, quando tem a estante, empoeirado. Por quê? Porque não abre, não lê. Não abre, não consulta. Não vai além. Ele sente uma dificuldade. Aquilo não faz parte da sua rotina, não faz parte do seu aprendizado enquanto espírito. Porque, se houver esse aprendizado, a oportunidade que o Espírito Verdade nos manda aproveitar é imensa. Instruí-vos, é dizer, ganha, porque aí voltamos a Jesus, a gente só caminha quando tem luz. Fora da luz, a gente tateia. A luz para o espírito que vem à reencarnação nas condições em que muitos de nós viemos é a luz que decorre do conhecimento e que não pode ser deixada de lado. Mas o sujeito usa para quê? Ou usa para ganhar dinheiro, usa para aplicar golpe, usa para fazer isso, aquilo, outro. É a maneira com que a moral de cada um de nós norteia. Agora, esse tempo passa. Ele é curto demais na trajetória espiritual. E
vai chegar o momento em que voltaremos à realidade de onde somos, com luz própria. Bom, quem tem luz própria caminha. E sem luz própria, tateia, aguardando uma nova oportunidade. É um quadro assim bem fácil da gente compreender. Eu não vou entrar na intuição pelo caminho da mediunidade, mas está lá no 180 do Livro dos Médiuns, todo mundo consegue ler isso e fazer essa abordagem, porque nós vamos ver agora a prática dessa intuição, né? Clementino, o espírito que dirige o trabalho daquele grupo, envolve inteiramente a expressão do André Luiz. O Raul Silva, inteiramente. É dizer, ele intui de tal forma que o seu pensamento vai ser assimilado por completo o intuído, que é o dirigente do grupo, que está, então, mediunicamente numa atividade. Todos somos médiuns na medida em que todos somos espíritos. Meu amigo, diz ele ao Libório, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Qual é a primeira reação daquele que se vê abordado? Reclamar. Eu estou doente, desesperado. Olha, você não está errado, diz o Clementino pelo Raul para ele. Todos somos enfermos, mas não podemos perder a confiança. Nós somos filhos do Pai e ele é muito pródigo de amor. A reação de quem sofre uma abordagem dessa é a reação da sua cultura. Você é padre? Não, eu não sou. Ah, mentira. Nem eu conheço. É que nós somos uma família à frente de Deus. Quando ele diz isso, há um riso irônico em Libório. Você é algum sacerdote fanatizado para conversar desse jeito. Mas o Raul, com toda a experiência e sob o influxo mental do dirigente do grupo, diz: não é para reagir, né? Eu não vou brigar com ele. Eu não vou dizer que ele tem absolutamente nada para me detalhar, né? Ele não enxerga Libório como Libório efetivamente é, alguém que está em sombras. Não quero que ele tenha qualquer tipo de impulso, de curiosidade que não seja digna, né? Ele mandava em direção ao Libório, que eu recebia com sarcasmo, todos os sinais de compaixão, o interesse de um pai diante de um filho que está desnorteado. É um hóspede que bateu a porta da casa espírita e não devia ser recebido nem com estranheza, nem com irritação. É alguém que estava perdido, demente, e que voltava para casa. Essa postura, que é do Raul, amplificada pela presença do mentor dirigente do grupo, faz com que o Libório ficasse menos agastado, como anota André Luiz, né? E, de repente, ele tinha alguma sintonia, alguma abertura, que o Raul, então, aproveita para dar continuidade ao diálogo. Percebam a técnica muito útil quando a gente, então, vai trabalhar numa área de acolhimento das reuniões mediúnicas. Nada de curiosidade, nada de querer acumular o espírito de perguntas. Tudo tem seu tempo. E alguém que não sabe quem é, o que está fazendo ali, qual é a sua própria condição, não tem
equilíbrio suficiente para dar grandes informações, como a gente vai ver, né? Eu gostaria que você, que não me aceitou como irmão, me aceitasse como amigo. É esta a minha posição. Amigo? Responde Libório. Não tem amigo quando a gente está na miséria. E essa é uma verdade. Os amigos, quando a gente está na pior, desaparecem. Desaparecem. Qualquer um de nós que tenha passado por situações de muita aflição, sabe que os amigos escasseiam. É diferente dos tempos de bonança, onde os amigos abundam. A gente anda na rua, frequenta ambientes e é reconhecido, saudado, cumprimentado, convidado para reencontrar-se, etc. Já quando você está na sarjeta, com dificuldades, as pessoas mudam de calçada, atravessam a rua, como a não quererem guardar um comprometimento maior com aquele tipo de contato, porque pode ser que resulte em algum tipo de pedido, para o qual eu terei que dizer não. E aí, como é que eu posso dizer que sou amigo se eu não me disponho a amparar? É uma questão de parar para pensar, né? Ele disse, olha, de todos os que eu conheci, ninguém ficou, menos uma, a Sara. Sara, que eu não pretendo deixar. Pronto, conhecemos a moça dele enamorada e que foi objeto, durante todos aqueles anos, do seu envolvimento, da sua sintonia, que a ela não trouxe benefícios, porém ela nutria por ele uma admiração, nutria por ele algo mais elevado. E ele se aproveita desta proximidade para passar a viver como se o corpo da Sara fosse o dele, sem nem mesmo perceber que estava se valendo de um corpo feminino. Ele que houvera deixado uma reencarnação masculina, mas a envolve. Registra André Luiz que ele tinha a lembrança da pessoa, mas de cara ele retoma a mesma frieza, a mesma indignação manifestada desde o princípio. Por que me entravam agora os passos? É inútil. Aliás, eu não sei por que eu estou me contendo. Um homem que é provocado, qual eu me vejo agora, deveria esbofetear todo mundo que está aqui. Afinal, o que faz esses homens aqui? E essas mulheres mudas? O que vocês querem de mim? Com a mesma paciência, o Raul diz, olha, nós só estamos aqui em prece por sua paz. Em prece por sua paz. Grande novidade. Mas o que eu tenho em comum com vocês? Estou devendo alguma coisa para vocês? Pelo contrário, você não nos deve nada. Nós somos quem quer lhe dar atenção, assistência. Nós estamos numa instituição em que esse serviço fraterno é desenvolvido. É como um hospital, né? Em que alguém é recebido para poder ser ajudado. Diante desse argumento que expressou, segundo André Luiz, sinceridade, simplicidade, o Libório se acalma mais um pouco. E André Luiz, então, percebe que ele, Libório, tentou falar
à maneira de um viajante que já não pode mais resistir à aridez do deserto e se comove diante de tanta ternura que o acolhimento lhe oferece. Parece para ele, essa é a imagem que vem do André Luiz, uma fonte de água fresca, né? A palavra que era a ele dirigida lhe trazia fortes emoções. A gente ingressa, então, na segunda parte da narrativa, quando, então, o Clementino, faz uma abordagem mais direta. Libório, meu irmão. E ele fala isso com uma beleza, com um sentimento tão grande que leva aquele espírito renitente a chorar, a cair em prantos, a cair em prantos. Esta quebra de vibração, este quedar-se ante o influxo de tanto amor, de tanto carinho, faz com que o Clementino inspirado, promova a uma prece, a uma prece. A prece é daquelas que já foram separadas por alguns companheiros de jornada espírita como as belas preces de André Luiz. Como todos já tiveram a chance de ler o texto, eu vou me centrar em apenas alguns parágrafos desta prece, porque eles trazem, na verdade, um roteiro que talvez pudesse ser o roteiro de uma exposição para dirigentes de grupos mediúnicos. Porque às vezes a gente é abordado no sentido de que os que dirigem não sabem bem o que fazer. Não acho que seja válida essa abordagem. Como disse para vocês, ter acesso ao estudo pressupõe que o sujeito se interesse, que ele o desenvolva. Você sabe ler? Sei. Bom, os livros estão à disposição. A gente te dá uma bibliografia imensa. Você está disposto? A regra é não. É por isso que o sujeito alega que precisa ser informado. Mas não se treina para isso. Você precisa estar preparado até para contar com a intuição. Mas se você não tem o que ofertar, dá para imaginar que o acesso espiritual até você vai encontrar uma barreira fenomenal. Mas há em alguns pontos dessa bonita prece por ele feita que, para mim, são o roteiro. Então, vamos lá? O primeiro deles: sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos, de onde vem, e descerra-nos a alma para a ventura de tê-lo conosco em paz. Olha que recomendação. Eu não preciso saber de onde ele veio. Eu não preciso. Essa é uma curiosidade desnecessária quando você está diante de alguém tão doente espiritualmente. De onde você veio? Quem era você? O que você fazia? Sela-nos os lábios. É dizer, não deixa, vou até pensar, mas não me deixa fazer isso. Não me deixa. Porque o que é importante é ele saber que eu estou alegre por tê-lo conosco em paz. Isto é o mais importante. Segunda orientação: inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua.
aprofundando as chagas interiores do irmão e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Olha que segundo ponto de orientação que podia estar pregado nas salas mediúnicas. Sabe, pregado lá. Fazer um cartazinho e largar. Para que o sujeito, na hora da dúvida, lembrasse da prece do Clementino e dissesse: primeiro, não tenho que saber nada. Só estou feliz porque você veio. Segundo, não vou ser imprudente de aprofundar as suas chagas. Não há motivo para isso. Eu sei que alguns de vocês já estudaram, e inclusive estudaram comigo, aquela sequência de livros que começa com Histórias que os Espíritos nos contaram, do Hermínio Corrêa de Miranda, e que vem como fruto do livro, esse sim nós estudamos, Diálogo com as Sombras. Eu me lembro que no Centro Espírita Vicente de Paulo, num tempo razoavelmente recuado, nós tivemos a chance de estudar essa obra. E foi um estudo profundo demais, enriquecedor demais. É um livro cuja leitura é sempre recomendável para quem vai se dedicar a um atendimento mediúnico. O dirigente talvez fosse imprescindível conhecê-lo, mas quem participa também, porque, na verdade, nós estamos mantendo um contato com regiões que não divisamos. Então, orientações como essa, não quero saber de prejudicar ainda mais aquela pessoa. Conte-nos por que você fez isso. Qual a razão? Por que você não pensou? Não é necessário. Não é necessário. Então, se a gente puder guardar a nossa curiosidade para nós, seria ótimo. Ele vem e fala uma terceira coisa importante. Estamos certos que o acaso não preside as vossas determinações. Está se dirigindo a Jesus. Não há acaso no acolhimento de alguém, na maneira de recebê-lo dentro desse grupamento. Isso não é fruto do acaso. Não é fruto. Há um momento. E esse momento é justamente aquele momento da quarta recomendação. Teu amor nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia, aproximando-nos uns dos outros para o trabalho justo. O amor nos convida ao trabalho. Jesus nos convida ao trabalho, não à inação. Não à inação. Onde quer que estejamos, a oportunidade é sempre de serviço. De serviço. E por quê? Nossas almas, diz ele, são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Jesus, Espírito celeste, modelo e guia das nossas próprias vidas, no estágio evolutivo em que nos encontramos, e certamente modelo inspirador de todas as vidas que logram conhecer o seu trabalho, a sua dedicação, é justamente alguém que nos convida a servir. O tempo todo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. A sua conduta é sempre a de alguém disposto a acolher. Então, se ele é o modelo e guia para nós, o pedido mais adequado é nesse sentido. Me deixa servir com você. Me deixa estar com você. Porque em situações como esta,
que aqui tenho pela frente, eu gostaria de fazer em relação a ele aquilo que você faria se aqui estivesse. A prece, registro André Luiz, não tem relevância pelo que exteriorizam as palavras. Para nós tem, porque eu disse para vocês, e repito, é um baita de um roteiro muito claro de como deve se portar quem vai acolher alguém em sofrimento. Não precisa vasculhar a vida dele, não precisa saber de onde vem, mas deve acolher. E como Jesus deve formular todo o amparo no sentido de que aquele que já está numa situação tão difícil não tenha que experimentar maiores dificuldades porque está sendo ajudado. Porque está sendo ajudado. Esse sentimento externado pelo Raul acabou fazendo com que as lágrimas ajudassem o Libório a se preparar para o despertar, que vem na frase: ó Deus, que se passa comigo? É dizer, nesse instante, depois de tantos anos, graças à caridade daqueles irmãos que o acolhem, que não lhe perguntam absolutamente nada, ele, envolto em lágrimas, se lembra de Deus. Esse gesto, esta posição, o torna, então, passível de ser amparado. Surge agora, no nosso estudo, o segundo conhecimento importante. O primeiro é o da intuição, tão presente na atuação do Clementino sobre o Raul, que, preparado pelo exercício constante, pelos próprios recursos, está num trabalho que sabe ser útil aos demais, mas, acima de tudo, a ele próprio. Então, ele age no trabalho tendo por norte apenas Jesus. É esse o nosso ideal. Nós devemos buscar imitá-lo, agir da maneira como ele nos ensinou devêssemos agir. A ideia da ideoplastia aparece agora. Né? A palavra também é o dicionário, que a gente sempre vai. Né? Não conheço a palavra, Nazil. Vamos no dicionário. Ela é grega, tá? Ideia mais plaço mais ia. Ideia é ideia, que a gente conhece. Aparência. Plaço, plato, é modelo. Então, é como se eu pudesse encontrar na raiz da palavra aquilo que para nós aqui é importante absorver nesse momento. A modelagem da matéria pelo pensamento. É a materialização mesma do pensamento, criando formas que às vezes se revestem de grande duração, conforme a persistência da onda em que elas se expressam. Então, a ideoplastia permite a materialização? Sim, permite a materialização. Ela também permite saber o que vai em alguém que não tem condições de expressar. E é a técnica que será utilizada ali, quando eles apresentarão para nós mais um equipamento, que não parece ser muito sofisticado. É uma tela à qual estão acoplados alguns botões, porque esses botões serão mexidos,
tinha 1 metro quadrado aproximadamente, né? Era uma gaze tenuíssima. Existem chaves que vão permitir colocar o aparelho num ângulo de tal forma que ele será, então, aquela tela preenchida pela massa fluídica branquicenta e vibrátil que vem de todos os integrantes do grupo que ali estão. E aí o movimento se faz em direção ao Libório. Lembre-se, vai, usa a memória para que a gente possa entender aquilo pelo que você passou. E o despertar é imediato. André Luiz diz que, tão logo dirigido o comando, ele se fixou e, deste momento em diante, todos eles, como se assistissem a uma transmissão televisiva, eles foram vendo cenas em que ele, Libório, era o próprio protagonista. Sem condições de poder falar, mas pensando naquilo que passara, o Raul serve de intermediário para aquelas ideias que ali estavam plasmadas, né? Evidentemente, a intuição do Clementino aqui, a descrição do Clementino é o viés condutor. Mas ela está exteriorizada pelo Raul. Por quê? Porque o nosso amigo Libório não se sabia desencarnado. Não se sabia desencarnado. Então, como é que ele vai? Não vai. Veja, é noite. A sua mãe está chamando você, ela está exausta. Você é o filho que lhe resta. É esperança para ela, o único arrimo. Ela está sentindo que vai morrer. Tem falta de ar. Distúrbios cardíacos que estão pressagiando o fim do corpo. Ela experimenta o medo. Declara-se receosa da solidão. É um sábado de carnaval. E os vizinhos saíram, foram para as festividades. Nós estamos no Rio de Janeiro. É uma criança atemorizada, contempla, ansiosa. Quer que você fique, que você ajude por minutos. Ela não sabe se serão os últimos, mas você o que faz? Pega o único dinheiro que ela tinha, né, que seria necessário para as suas próprias enfermidades e vai para o clube aproveitar aqueles momentos do carnaval. Aqueles que acompanhavam a situação grave da sua mãe lhe pedem que você permanecesse, mas você pensar em ter compaixão não é você. Você diz para elas algumas palavras apressadas e sai. Sai para a rua. E aí você encontra todos os companheiros que se sintonizam com as suas ideias. E por 3 dias e 4 noites consecutivas, você se entrega à loucura, esquecendo-se de quaisquer obrigações. Só na madrugada da quarta-feira você resolve voltar para casa, estafado, semi-inconsciente, em razão dos excessos a que se entregou. A sua mãe
acolhida por braços anônimos, não consegue reconhecê-lo. Ela está apenas e tão somente aguardando que a desencarnação chegue. Você nem presta a ela qualquer atenção. Vai buscar um banho para refazer-se num quarto localizado ao fundo. Para aquecer a água, abre o gás e senta-se por alguns minutos com a cabeça entontecida. O corpo exige descanso depois de tanta folia, de tanta farra. Você não prestou atenção no gás que deixou aberto. E assim você desencarna. Você inala aquela substância. Mais tarde, um rabecão vai levá-lo para o necrotério. Com que anotação? Suicidou-se. Porque alguém que dorme à frente de um emissor de gases tóxicos está buscando mesmo deixar a existência. Aos que voluntariamente fazem isto. Mas você não. Você foi involuntário, em decorrência das irresponsabilidades a que se entregou. Nesse momento, o Libório brada com uma força imensa, como se despertado de um pesadelo, diz: meu Deus, é esta a verdade. Aonde está minha mãe? Aonde está minha casa? Sara, Sara, eu quero a minha mãe, a minha mãe. Ao que o Raul então diz: calma, acalme-se. Seu lar não será possível reaver, porque você fechou os olhos de carne. E sua mãe, onde está? Lhe estende braços amorosos e santificantes. Ele então cai definitivamente em lágrimas. Desperta. Depois de tantos anos, recobrara, com a ajuda do amigo espiritual, o que a embriaguez, sem ser de entorpecentes, da desencarnação, sem qualquer tipo de previdência, lhe colocara como companhia. Atordoado, sem saber que havia voltado, ele se aproxima da Sara, vive como se fosse a Sara, vale-se do corpo da Sara. E o transcurso dos anos, de repente, e a gente vai ver sob o influxo e o pedido de quem, permite que ele seja, então, socorrido, acolhido por aquele grupo. Esta situação faz com que, então, o dirigente promova o desligamento dele, Libório, da nossa amiga Eugênia. E ele é, então, entregue aos que o conduziram até ali, para que fosse conduzido até um ambiente, porque o atendimento prosseguirá. Despertar não significa necessariamente conseguir andar com as próprias pernas, com os próprios recursos. Ele acordou da letargia de quem havia desencarnado e não sabia. Mas agora, agora há todo um amparo a ser desenvolvido. O capítulo, sob o ponto de vista da técnica, da abordagem, do despertar,
do socorro termina aqui. Mas há muitas dúvidas a André Luiz e a Hilário, porque eles foram testemunhas de coisas que não conheciam. E eles buscam, então, o instrutor para saber, né? O que aconteceu aqui? O que é esse retângulo que a gente viu e não conhecia? Que cena eram aquelas que se haviam desdobrado para nossa admiração? O Aulus gentilmente diz: isto é um condensador ectoplásmico. Veja que a gente já foi apresentado a alguns aparelhos. Puxa, Nazil, mas aparelhos, meus amigos, a realidade espiritual é muito mais avançada que a realidade encarnatória. Muito mais avançada. A técnica está presente em grupamentos espirituais antes mesmo de estar conosco. Não somos nós que orientamos a realidade espiritual. Desde Platão, o mundo das ideias é pré-existente e é dele que chegam ao mundo das formas todas aquelas impressões, sugestões, criações que poderão ser aqui materializadas. A ideia de um aparelho assim é, para André Luiz, uma novidade, e para todos nós, um grande aprendizado. Aí o Aulus, como sempre, vai descer então a detalhes. Olha, esse aparelho tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados por todo mundo que está aqui na reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento de quem está se comunicando. Não só para que a gente observe, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então, é um trabalho conjugado. Nós estamos vendo o que ele projeta, porque ele não tem condição de narrar. Nenhuma. Nenhuma. Isso tudo está nele registrado, porque o seu espírito registra tudo aquilo pelo que passou, mas ele não detém condições de externar. Então vejam vocês como a prece tinha sentido. Eu não posso escafunchar uma pessoa que não tem equilíbrio. Eu não posso pedir para ela, volte e me narre. Ela não tem condição, ela não sabe nem onde está. Nem que já não está onde imagina estar. Imagina se vai conseguir me dar detalhes. Onde você teve, com quem você teve, não tem condição nenhuma. Para ampará-lo, que se vale a espiritualidade daquilo que nos ensina. Todos nós, pelo menos grande parte dos que aqui estão, fizemos o estudo da obra Pensamento e Vida. A cartilinha, que é falada para que a gente entenda o peso do que pensamos e para onde podemos dirigir o nosso pensamento. Perdido, o que eles fazem? Canalizam o pensamento para um aparelho, uma tela, e esse aparelho faz a leitura. Aqueles que estudaram o livro Memórias do Suicida vão se recordar. A diferença era a dimensão do aparelho, porque o Camilo diz, não é possível projetar lá naquela tela imensa aquilo que nós estamos pensando. E o De Vigo diz, não só é possível, como todos vocês vão projetar lá. Daí eu não. E foge quanto pode, até que chega o momento em que ele é conduzido para facilitar, e ele não opõe a resistência, são conectados alguns fios, e esses fios vão fazê-lo, sob a ação do De Vigo e dos outros mestres daquele grupamento, o processo de resgatar
não o que aconteceu agora, no instante da desencarnação. Porque isto o Camilo não tinha perdido. O tempo todo ele voltava ao tiro, o tempo todo ele voltava ao desespero, o tempo todo ele voltava ao cemitério, ao perambular, às furnas, à tristeza, ao amparo no hospital, aquilo que vertia. Não, 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 não. Vamos entender por que você tomou essa atitude, diz para ele o De Vigo. Por que é que você buscou? Não, isso eu não vou fazer. Vai. E volta. Volta muitas reencarnações antes. Nós somos o depósito das experiências pelas quais passamos, dos pensamentos que detivemos, das vibrações que emitimos. Isso não se perde, isso fica conosco. São os nossos registros. E numa hora sim, é possível resgatá-los. Nós não temos condições? Calma. A gente faz, mesmo que seja com a ajuda de recursos assim. Poxa, diz o Hilário, essa engrenagem do mecanismo deve ser maravilhosa. Aí o Aulo diz para ele, que espanto é esse, Hilário? O hóspede espiritual apenas está contemplando os reflexos da mente dele, a maneira de uma pessoa que se olhasse no espelho. Ela está se olhando, se examina através de um espelho. Mas espera aí, diz André Luiz, se a gente está na frente de um condensador de forças, dá para concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todo mundo do grupo? Mas é evidente. Devolve o Aulus. As energias ectoplásmicas, elas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor dos que estão semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Todo mundo soma. Por isso, diz ele, o Silva, o Clementino, precisam de um concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto possível. Pessoas que exteriorizem pensamentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza. Porquanto elas jogam no condensador as sombras de que elas se fazem veículo, prejudicando a eficiência do trabalho de uma assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Ele não consegue voltar. Então, nós vamos ajudá-lo a projetar. Ele não tem como narrar, mas tem como se lembrar. E a memória do espírito é integral. Ela tem condições de permitir esse resgate. E para aquele momento, para aquela oportunidade, era o que bastava. Eu disse para vocês que socorro para mim poderia ser despertar. É o clique do despertar. Agora você não está mais encarnado. Você, diferentemente do que viveu ao longo de todos esses anos, que era ilusório, já está entre os que não estão mais no ambiente da Terra. Ele não saiu da Terra. Aliás, ele não saiu do que vivia, mas não tinha a menor consciência. Quer saber da mãe? Quer saber da casa? Quer saber da Sara? Não é hora de saber de nada. Nesse momento, não. O choque é um choque forte, como os choques costumam ser. Porém, ele ajuda no despertamento. É o primeiro passo
que o grupo desenvolve em favor do Libório. Um passo decisivo que ocorre na hora e no momento certo. A gente pode sempre lembrar da prece. As coisas não acontecem por acaso. Há uma organização muito mais profunda do que nós imaginamos. Até porque, muitas vezes, pautamos as nossas atividades pelo improviso. Em termos espirituais, não há improvisação. Há organização séria, harmônica, que nós até podemos tentar perturbar pela nossa rebeldia, pela nossa condição de evolução pouco elevada. Porém, pensando no trabalho que é desenvolvido em benefício de nós mesmos, a gente constata que não funciona assim. Dá para perceber a seriedade de ingressar num grupo que se dispõe a amparar pessoas desequilibradas. O quanto é sério o compromisso mediúnico. E o camarada reclama que tem que fazer um curso preparatório. Vocifera quando a gente diz que precisa de estudo constante. Entende que não é necessário, que os guias instruem. Uma bobagem fenomenal esta, afirmada por gente que eu já imaginei séria e que descobri de espiritismo não tinha nem o título. Ah, não é necessário, o médium só tem que se pôr aqui para trabalhar. Não, não e não. Todo espírito necessita instruir-se. Todo espírito necessita conhecer. Até porque sem o conhecimento não se avança. Não se avança. A nossa conversa hoje fica aqui. Dá vontade de dar uma palhinha do que vem pela frente, mas não. É importante que a gente pare, sedimente o conhecimento desenvolvido até aqui, relembre todas as informações que nos foram dadas para avaliar que nos domínios da mediunidade, o comportamento dos que dele se aproximam exige muita dedicação, muita seriedade, mas eu não tenho a menor dúvida de concluir com a palavra muito conhecimento. Muito conhecimento. É a chave de acesso a um trabalho efetivo. Obrigado. Espero você no nosso próximo encontro.